neoliberal tem sido atendido pelo Guido Mantega, não que ele seja neoliberal, mas porque ele está condicionado pelo Meirelles, pelo Banco Central. O que ele está tentando é diminuir a oferta de dólar e aumentar a demanda de dólar. Então, o que ele fez? Ele, em primeiro lugar, está com demanda de dólar, procurando aumentar as reservas cambiais brasileiras. É o Banco Central comprando cada vez mais dólares. Para diminuir a oferta de dólar, ele está autorizando os exportadores reterem parte do que eles recebem dos dólares fora do Brasil. Antes eles eram obrigados a trazer os dólares. Recentemente, inclusive, uma medida um pouco surpreendente, que ele liberou as remessas brasileiras para o exterior. Quer dizer, criando, então, novamente, condições para a desvalorização do real. Então, haveria oferta de muito real contra o dólar, então o preço do real baixaria e nós chegaríamos lá. Então, essas são as propostas que tem aí. Nenhuma delas está adstrita àquela condição que é uma baixa imediata, uma solução imediata desses dois grandes obstáculos para o desenvolvimento econômico, que são sobrevalorização cambial e altíssimos juros. Então, o que seria a audácia pedida pelo presidente da República? Eu estou publicando um artigo que vai sair proximamente, fazendo uma proposta radical, porque já que aquilo que são propostas convencionais não funciona, então vamos no radicalismo. E no radicalismo, eu penso um pouco do presidente Collor. Vocês que são alunos novos, que estão ingressando nos estudos econômicos, também não se lembram disso. O presidente Collor, quando ele tomou posse do governo dele, ele congelou crédito, praticamente congelou a moeda nacional, porque o crédito, o depósito à vista equivale à moeda bancária. Então, congelou a moeda para acabar com a inflação. Conseguiu uma pequena queda da inflação, mas os efeitos da solução do Collor, que ele estava atacando os efeitos, não as causas. Então, logo depois, ele conseguiu uma queda no PIB brasileiro de quase 4%, e a inflação teve uma pequena redução durante um período curto, logo depois se reacelerou outra vez, mas o que ele fez foi uma coisa corajosa. Ele, em última análise, estava aceitando aquela conclusão da economia do desenvolvimento, que os casos de sucesso, de medidas radicais para mudar uma situação, são sempre tomados no primeiro ano de governo. É quando há aquele prestígio do governo recém-eleito, etc. Então, ele, aproveitando isso, tomou essas medidas que deram erradas, porque as medidas estavam erradas. Mas o presidente Lula, já que ele quer ousadia, ele poderia tomar medidas desse tipo, imediatamente depois da sua posse. Quais seriam essas medidas? Juros. Aos juros do governo e aos juros da iniciativa privada. Eu propunha simplesmente que, no dia seguinte da posse do presidente Lula no segundo mandato, o Copom se reunisse, estabelecesse, ele pode fazer isso tranquilamente, os juros pagos pelo governo, a Selic, juros que hoje, em termos reais, quer dizer, descontado a inflação, estão em 9% a 10%, passaria para 3%. Então, são juros bastante elevados quando pagos pelo governo. Então, ele faria essa redução, do dia para a noite. O Copom, que é encarregado dessa política econômica, pode tomar essa medida. Então, seria a primeira medida a ser adotada, e o resultado imediato dessa medida é simplesmente que o governo, se ele reduzisse de 9% reais para 3%, ele faria uma economia anual de 100 bilhões de reais. Para vocês terem noção do que isso significa, isso é mais ou menos, eu acho que a Bolsa Família está aí por 10, 15 reais, digamos que seja 20, é alguma coisa 5 vezes mais do que está se gastando com a Bolsa Família. Portanto, o governo teria recuperado a sua capacidade de investimento, que hoje ele está investindo com dinheiro tomado emprestado à iniciativa privada. Essa seria a primeira medida. A segunda medida seria fazer uma centralização ou um controle de câmbio. Centralização ou controle de câmbio é o seguinte: normalmente o dinheiro, câmbio, a moeda estrangeira, ela é recebida pelo exportador, e o exportador vende para o importador dentro das condições de livre mercado. No caso de controle ou centralização de câmbio, o governo assume essa moeda e ele estabelece a taxa de câmbio. Então, aí o governo poderia estabelecer uma taxa de câmbio, digamos, de 2,6 reais por dólar, em vez dos 2 reais por dólar, que é o que nós temos hoje aí. Com isso, eu estaria encorajando enormemente as exportações, desencorajando as importações e quebrando esse mecanismo de desindustrialização relativa que foi denunciado pelo governo de São Paulo. Então, essas medidas a ser tomadas. Isso é tão simples, porque o mundo não está pensando nisso.
pensando nisso é porque há uma série de outras consequências que vão exigir outras medidas também muito duras, que são as seguintes. Em primeiro lugar, com a baixa da taxa de juros do governo, vai tender a existir uma fuga do capital de curto prazo ou do capital especulativo. O governo, então, teria que fazer um controle da saída do capital estrangeiro. Uma coisa que hoje cada vez é mais aceita. Até o Fundo Monetário Internacional começa a aceitar isso. Haveria outra dificuldade. Com os juros mais baixos, a rolagem da dívida. O que significa isso? A dívida vencida, o governo troca por outros títulos. Fazer uma rolagem compulsória da dívida. Haveria também um problema, repare, os chamados, algumas aplicações, que são aplicações, digamos, sensíveis, como fundos de pensão, teriam prejuízo, e há certas medidas que poderiam ser tomadas para aliviar esse tipo de consequência. Bem, então, o que se pergunta em seguida, com isso nós teríamos resolvido o problema dos juros pagos pelo governo. Esses 150, 160, 180 milhões de dólares que ele paga, ele passaria a pagar um terço disso. A questão está resolvida, mas nós ainda temos o problema dos juros privados. Porque os juros privados, uma pessoa física, uma pessoa jurídica de bom nome, tomando emprestado hoje, em termos nominais, paga juros até 40% ao ano. Que vai dar um juro aí de 30%, qualquer coisa. Portanto, também há o problema dos juros pagos pela iniciativa privada. A solução aí que o governo poderia tomar, em primeiro lugar, os bancos oficiais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, começariam a cobrar juros civilizados. Ou seja, juros que poderiam ser 6%, 7% ao ano, etc, etc. Com isso, haveria essas instituições, são instituições de grande porte, que têm bastante peso no mercado, e com isso haveria uma concorrência com as instituições privadas que pressionaria essas instituições no sentido também de uma baixa de juros. E uma medida complementar, reparem vocês, até 1964, ou seja, até o início do governo militar, o Brasil tinha uma lei que os juros máximos, chamada Lei do Usura, era de 12% ao ano. E reparem, juros nominais, sem levar em conta a inflação. E o negócio funcionava razoavelmente bem. Eu não posso me estender nisso, mas inclusive certas instituições financeiras tinham que usar uma série de subterfúgios para conseguir captar dinheiro, porque no fundo todo mundo sabia que essa regra era uma regra para valer. Bem, então, com isso se faz isso e o Banco Central passa a controlar os juros cobrados pelos bancos. Porque o que acontece é que os bancos hoje estão exigindo esses juros altíssimos por uma circunstância muito especial. A disponibilidade, como o governo entrou pesadamente na captação da poupança popular para atender a sua dívida, hoje a disponibilidade dos bancos comerciais para empréstimos é cerca de 30% do PIB. Ora, isso no Chile é 70%, nos Estados Unidos 100%, na Alemanha 150%. Ou seja, os banqueiros têm uma mercadoria rara, muito disputada, e eles colocam o preço que querem. Então há que ter uma intervenção para evitar que uma manobra oligopolista continue a ser utilizada pelos bancos. Então, com isso, nós teríamos resolvido, com mais essa providência, o problema simplesmente dos juros, e através do controle ou centralização de câmbio, nós resolveríamos o problema cambial.